Eu quero ler com vocês versículo 17, primeira parte do versículo, que está ali. E o que diz ali? Vamos ler juntos? Nos últimos dias, diz quem? Diz Deus. O que ele diz? Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos. Derramar do Espírito. Você tem essa primeira pergunta ali para responder. Quais são as obras que o Espírito Santo quer fazer em nós? Quais são as obras? Ele vai derramar do Espírito Santo, mas quando você está pensando na vinda do Espírito Santo, o que vem à tua mente? Que obras você acredita que o Espírito Santo quer fazer em nós? Em nós. Certo? A segunda pergunta vai ser por meio de nós. Então, gostaria que você não colocasse resposta da segunda pergunta na primeira. Em primeiro lugar, que obras o Espírito Santo quer fazer em nós? E depois você vai responder o que o Espírito Santo deseja fazer por meio de nós. Gente, então, no capítulo 2, tá? Qual que é o contexto? Eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo. A partir do capítulo 2, tem a descida do Espírito Santo, e a gente já estudou tudo aquilo, como veio, aconteceu. E daí, eles começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas. E daí teve um barulhão, veio uma multidão em volta, e é aí que começa o nosso texto. Vem uma multidão, vê o que era aquilo, não entende nada, e daí vem o Pedro, se levanta, e ele começa a anunciar a palavra, ele começa a pregar a palavra de Deus. Então, esse sermão é o primeiro sermão que a igreja pregou. Esse aqui é o primeiro sermão da igreja. De onde ele veio? Ele surgiu da incompreensão que as pessoas tiveram diante daquilo que viram e ouviram. Essa falta de entendimento gerou a oportunidade. Falta de entendimento das pessoas do que estava acontecendo gerou oportunidade da palavra de Deus ser pregada. As pessoas chegaram e não estavam entendendo. E a falta de entendimento gerou oportunidade. Gente, isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu na Bíblia. As pessoas, por não conhecerem Deus, por não ter contato com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, elas veem algumas coisas e elas não entendem. E daí, elas precisam de explicação. Eles estavam lá, de repente ouviram uma barulheira e um monte de gente falando um monte de língua diferente, que eles, aquele vozerio com aquelas línguas todas. Sabe o que chamou a atenção? O que fez com que essas pessoas viessem lá foram as línguas. E sabe o que está acontecendo hoje na igreja? Que tem muita igreja falando, dizer, não fale em línguas. Não fale em línguas, vai assustar. As pessoas não vão entender. E é claro que quem chega não entende. E a gente estudou lá, 1 Coríntios 14, todo o contexto, como deve ser o culto. O culto deve ser com o anúncio da palavra, a pregação da palavra, mas também deve ter línguas no culto. E tem gente que diz, não fale, vai assustar. Não estou dizendo que não vai assustar, mas isso gera oportunidade. Isso faz as pessoas perguntarem, o que é isso?
Quando você falar alguém que você é da igreja do Evangelho Quadrangular, que quer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. O que é batismo no Espírito Santo? Vocês são daqueles que falam umas coisas meio estranhas assim? Sabe o que é isso? Tem uma incompreensão. As incompreensões devem nos dar oportunidades. Vamos usar essas incompreensões das pessoas. Essa incompreensão gerou a oportunidade para que o Pedro trouxesse esclarecimento. E dentro desse esclarecimento, a Escritura fosse exposta. E sabe, quando veio a pergunta, o que ele fez? Ele simplesmente fez o quê? Ele anunciou, ele pregou o que? A palavra. A palavra. Como líderes, e você é líder, todos aqui são líderes, a nossa responsabilidade é de pregar a palavra. A palavra. Tem gente que fica com medo de dizer o que a Bíblia diz. Fica com medo de dizer que Jesus vai voltar, que Jesus cura, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus está vivo, que Jesus está à direita de Deus, que a Bíblia afirma isso, que Deus é poderoso. Não, mas se não acreditar e se questionar, a nossa responsabilidade é falar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. A nossa responsabilidade é simplesmente dizer o que está escrito. E quando a gente pronuncia a palavra de Deus, quando a gente diz alguma coisa que está na Bíblia para uma pessoa, o que a Bíblia diz? Não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha, a pedra. Não é a minha palavra como uma espada. O autor aos Hebreus coloca a palavra como uma espada que penetra e que vai trazer discernimento, divisão, que vai trazer essa clareza. Nós não temos que temer dizer de falar o que a Bíblia diz. Talvez, não, mas eles não acreditam na Bíblia. Não faz mal que não acreditam. Fale da Bíblia mesmo assim. Porque o que está na Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. O material que o Espírito Santo usa para trabalhar na vida das pessoas é a Bíblia. Quem sabe as pessoas até ironizem, até desprezem. Quem sabe tem alguém que você até esteja falando da Bíblia, esteja até ironizando, mas ela pode estar fazendo isso, mas sabe de uma coisa? Aquilo tem poder, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Diga a palavra, diga o que a Bíblia diz. Tem um assunto que está rolando numa roda de conversa, sabe? Diga o que a Bíblia diz. Olha, pessoal, vocês estão dizendo isso, mas sabe, a Bíblia, eu acredito na Bíblia. É o livro mais antigo e é o mais atual, é o livro que sempre foi mais vendido. É o livro acerca do qual mais livros foram escritos. Eu acredito que ela é a palavra de Deus, sabe? A Bíblia, sobre isso, diz isso. Sabe o que você fez? Você colocou algo poderoso ali naquele meio. Você está pregando a palavra de Deus. Então, eu e você, diante do que acontece, vamos buscar esclarecimento com a palavra de Deus. Esse mundo está difícil, o clima e tal, não sei o quê. Está aí a oportunidade. Pois é, a Bíblia fala desse negócio dos últimos dias. E sabe, a Bíblia, segundo a Bíblia, a gente está vivendo aí os últimos dias. Fala da Bíblia, a Bíblia fala de tudo. Está com problema no casamento? Alguém diz, olha, a Bíblia fala de vida conjugal, casamento é a ideia de Deus, fala da Bíblia. Fala da Bíblia. Alguém ali, estou com uma dor, tá?
conversa com a pessoa. Gente, possivelmente se alguém reclamou de uma dor, não é só porque é comum. Estou com dor, eu digo que eu estou com dor. Fica ligado. Quem sabe ali dá uma oportunidade para você orar e dizer o que a Bíblia diz. Esses dias eu estava junto com a Carmen numa loja, né? E uma mulher ali, essa que marca enfim, a roupa que entra, que sai, né? Daí ela veio lá, eu fiquei esperando, né? E daí essa mulher ali, ai, que dor no meu pé, tá queimando, tá. Eu falei, opa! Tá aí, uma oportunidade. Daí ele disse, posso orar por você? Pode? Baixei lá, coloquei a mão no pé da mulher, no tornozelo. Orei por ela, segundo a palavra de Deus, orei mencionando a palavra de Deus. Sabe, falando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Talvez eu podia ouvir um não, mas eu ouvi um sim. E como alguns dizem, de repente o não a gente já tem. Se for um não, não. Mas desconfie quando alguém disser para você que está com uma dor. Ei, não é o Espírito Santo movendo alguma coisa ali? Que sabe alguém diz, não, mas eu não sou pastor. Você não é pastor, mas você tem Jesus. Assim como Jesus usa pastor, usa você. Você é ministro de Deus, você é líder. Você é líder, fala, haja segundo a palavra de Deus. Ele aproveitou essa oportunidade. Ele trouxe esclarecimento, expondo a Escritura. Ele pregou a palavra. E essa nossa responsabilidade como líder é de pregar a palavra. E ele falou ali de últimos dias, nos últimos dias. E está aí um assunto que chama a atenção de qualquer um, últimos dias. Últimos dias que ele falou, últimos dias são uma referência a todos os dias, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Jesus veio, se fez homem, veio como servo, vai voltar como rei. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais esses sinais serão evidenciados. No conjunto desse texto, o Pedro coloca fatos, inclusive os fatos escatológicos ligados à natureza. Contudo, naquele momento, o que ele colocou ali era mais essa questão do derramamento do Espírito, essa explicação sobre o derramamento do Espírito. E, gente, nos últimos dias, lá começaram os últimos dias, teve derramamento. Esses dias continuam, e nós vivemos mais últimos dias do que eles viveram. E tem essa promessa para os últimos dias, que é de um derramar do Espírito Santo sobre todos, segundo NVI, a NVI usa todos os povos, Almeida usa sobre toda a carne. No grego isso pode também ser traduzido como criatura, sobre toda a criatura, pessoas, gerações, seres humanos. Mas a continuidade do texto vai nos dizer o que quer dizer esses povos, essas pessoas, derramar do Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha apenas sobre algumas pessoas. Eram algumas pessoas específicas, para que elas fossem capazes de liderar
influenciar a sociedade em que viviam. O Espírito Santo veio no Novo Testamento sobre aquelas pessoas para que elas influenciassem, para que elas liderassem aquelas pessoas para um outro modo de vida, um outro modo de pensar, um outro modo de agir, um outro modo de falar. Entre essas pessoas estavam reis, sacerdotes, profetas, juízes. No Antigo Testamento, alguns poucos recebiam o Espírito Santo, mas no Novo Testamento o Espírito é derramado sem distinção sobre todos. Repita comigo, todos. Todos os que creem, todos os que buscam e todos os que obedecem. Esses são os todos. Que o Espírito Santo vem sobre eles. Não são só sobre algumas pessoas. O Espírito Santo no dia de Pentecostes não veio sobre 2 ou 4 dos 120. O Espírito Santo veio sobre os 120. Quando Pedro estava falando, quando foi chamado lá na casa do Cornélio, ele começou a falar da palavra de Deus. O Espírito Santo veio sobre todos. O Espírito Santo quer vir sobre todos. Diz que todos começaram a falar em línguas. Todos, o Espírito é para todos. Então o Espírito é para você. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, toda a carne. Agora a gente vai relembrar e a gente vai fazer isso de maneira recorrente no TCL, temos feito. Relembrando, líder é aquele que influencia. Líder é aquele que influencia. Esse é o conceito de liderança. Jesus afirmou que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Sal e luz são elementos que influenciam. Somos chamados a influenciar. Quem influencia? Lidera. Nenhum cristão tem o direito de se eximir da tarefa de liderar, influenciar. A nossa influência deve ser exercida por vivermos e anunciarmos a palavra de Deus. Assim como Pedro, o que nós temos que fazer é anunciar a palavra de Deus. Qual é o propósito da vinda do Espírito Santo do poder? Vocês vão receber o poder e vocês serão minhas testemunhas. Que tipo de testemunha ali? Não é só testemunha ocular, é testemunha que vive. Por que o Espírito Santo vem sobre nós? Por que a gente tem que buscar o Espírito Santo? Porque a gente tem que experimentá-lo, experimentar a vida de Jesus, experimentar o poder de Deus. O Espírito Santo vem sobre nós para que experimentemos. Então a testemunha é aquela que experimenta. Mas eu pergunto, só experimentar me faz uma testemunha? Não. Experimentar faz parte do processo de ser uma testemunha. Mas se eu não falar, eu não estou cumprindo todo o propósito. O Espírito Santo vem sobre nós para que a gente experimente. A gente está aqui no TCL, a gente experimenta poder, unção, virtude, presença, glória de Deus. E a gente precisa disso.
Mas será que o Espírito Santo vem só para a gente se sentir bem? Só para a gente ficar, sentir essa alegria dele, e daí a gente sai daqui e não faz nada. Ei, se for isso, está errado. O Espírito Santo quer me abençoar, quer me encher, quer que eu esteja bem, quer tudo isso. Mas ele vem para que eu seja testemunha. E testemunha, essa aqui vai testemunhar por experiência, tem que experimentar, mas tem que falar. Tem que fazer alguma coisa com o que recebe. Tem que compartilhar. O Espírito Santo vem sobre a gente para que a gente viva, experimente isso. Mas não é para a gente ficar quieto e ficar só na cadeira recebendo. E curtindo o Espírito Santo. Vamos curtir o Espírito Santo, sim. Mas ele vem sobre a gente para que a gente fale, para que a gente faça alguma coisa. Ele veio sobre você para você falar de Jesus lá no teu trabalho, na escola, na tua família. Ele veio sobre você para você abrir um GP lá no teu trabalho. Veio sobre você para você convidar gente nova no teu GP, para estar lá para ouvir de Jesus. Ele veio sobre você para... Esse exemplo que eu dei, quando alguém reclamar de uma dor a você, você faça alguma coisa. Ele está aqui o poder de Deus. Você vai colocar a mão lá em nome de Jesus, a virtude do Espírito Santo que está em você, vai fluir sobre você, vai ter cura lá. Mas ser testemunha envolve fazer alguma coisa, envolve falar alguma coisa. O Espírito Santo vem para isso, para nos fazer testemunha. O versículo-chave de Atos é Atos 1:8. Verdadeiro avivamento é quando outros começam a ser alcançados. Quando a vida de outros começa a mudar. Avivamento não é verdadeiro avivamento quando dentro de 4 paredes todo mundo só fica curtindo e não faz nada lá fora. Isso nunca foi avivamento. Isso nunca foi propósito de Deus. Avivamento vem para que a palavra seja anunciada. Esse Pedro, mesmo Pedro, que se lançou a pregar para uma multidão, foi aquele que tinha negado Jesus, que tinha se omitido do seu papel de ser líder, de influenciar. Agora, cheio do Espírito Santo, ele se expõe e anuncia a palavra de Deus. O nosso desafio é de influenciar, liderar, conduzindo pessoas ao conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso único Salvador.